Quero convidá-los a abrir, por favor, um texto comigo de 2 Coríntios, capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está falando a respeito dele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar ou me esbofetear, em outras versões. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E que o Espírito de Deus nos abençoe e vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta manhã. Quero fazer uma pergunta para vocês. Irmãos, Deus sempre transforma o impossível em possível? Hein? Vou repetir. Deus sempre transforma o impossível em possível? Por que vocês estão rindo, gente? Pegadinha? Calma, pessoal. Calma. Muitas vezes, irmãos, nós tentamos resolver questões impossíveis da vida na perspectiva de transformá-las em possíveis. Aí alguns dizem assim: olha, o irmão, se você estiver diante do mar vermelho, fique tranquilo. Deus abrirá este mar para você. Outros dizem: olha, irmã, se houver uma tempestade, Deus vai acalmar os ventos para você. Fique tranquilo, porque Deus vai transformar o impossível em possível. Mas, queridos, a pergunta de hoje é: o que fazer quando o impossível for impossível mesmo? O que fazer quando a situação não mudar? Hein? Alguns vão dizer assim: poxa, Ronaldo, mas a Bíblia declara que tudo é possível ao que crê. Você crê que tudo é possível ao que crê? Você pode repetir esse trecho bíblico? Vamos lá. Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez. Tudo é possível ao que crê. Você crê nesta declaração? Sim. Mas também nós encontramos muitas ocasiões, irmãos, onde o impossível continuou sendo impossível mesmo para aquele que creu. O impossível foi impossível mesmo. Situações em que nada mudou. O morto não ressuscitou. O mal não se reverteu. A doença não cedeu.
Deus disse não para alguns pedidos. Moisés, por exemplo, ouviu um não de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, você não precisa abrir, mas no capítulo 3, a partir do verso 23, Moisés está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. E o que, irmãos? E não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, chega Moisés, não fale mais deste assunto, porque não passarás este Jordão. Deus disse não. Moisés queria entrar na terra prometida. E Deus disse não. Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida. Esse é um dos exemplos que eu estou citando, dentre outros que eu poderia mencionar para vocês. Agora, queridos, nós acreditamos que fé é transformar o não de Deus em sim. O impossível em possível. A gente pensa que isso é fé. Infelizmente, esse é um conceito, este é um entendimento equivocado, errado da fé, porque a fé verdadeira, gente, é vencer, mesmo que as circunstâncias não mudem. É viver, irmãos, o impossível com a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos estudar, nós vamos aprender algo muito difícil. Talvez esse tema aqui hoje não gere muitos aplausos, muita empolgação, mas vai trazer reflexão. Porque o tema que nós vamos falar hoje é a oração não respondida. Qual é o tema de hoje? A oração não respondida. Você já teve algumas orações não respondidas? Hã? Alguém disse sim, várias. Pois é. Então, hoje eu quero falar com vocês, nós vamos aprender algo difícil de lidar. Nós vamos ver quando uma oração não é respondida da maneira que nós gostaríamos. Quando Deus diz não. E no texto que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, Deus disse não para simplesmente um dos homens mais importantes do cristianismo. Um dos homens mais importantes no cristianismo, meus irmãos. Quem foi? O apóstolo Paulo. Deus disse não. Ah, meus queridos irmãos. Agora, é claro, nós precisamos entender que, enquanto houver jeito, nós devemos orar, buscar a Deus, pedir, sempre fazer isso, claro. Mas hoje nós vamos pensar e refletir o que fazer quando o impossível se torna impossível mesmo. Há um ditado que diz: o que não tem remédio, remediado está. Você conhece esse ditado? Isto é, a gente vai ter que lidar com a coisa do jeito que está. Você está preparado? Agora, quando Deus diz não aos seus pedidos, como é que você fica? Quando Deus diz não aos seus pedidos, como é que fica o seu coração? Muitas vezes nós ficamos tomados de desânimo, tristes, abatidos, angustiados, nos decepcionamos com Deus, e alguns chegam até a abandonar a fé, meus irmãos, porque Deus não lhes respondeu como eles gostariam. E esse texto é uma lição de como nós devemos agir quando Deus diz não. E nós vamos ver isso hoje em 3 partes.
que eu quero destacar aqui nesta ministração. Portanto, se você tem o desejo de anotar, faça isso. Porque Deus já está falando, Ele vai falar muito mais comigo e com você. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Amém? Primeira parte. O pedido de Paulo era justo. Irmãos, o pedido que Paulo estava fazendo era honesto. Era correto. Não havia nada de errado aqui no pedido de Paulo. Gente, ele tinha um espinho na carne. Agora veja, espinho no grego é escolopes, que é um objeto pontiagudo como a ponta de uma lança. Na Bíblia, essa palavra significa sofrimento. Significa o quê? Sofrimento. E aí Paulo, então, está dizendo que algo fazia sofrer por causa, diz o texto aqui, de um mensageiro de Satanás, que autorizado por Deus, se opunha a ele. É isso que estava acontecendo. Agora, vale destacar uma coisa muito importante, queridos irmãos, que estes espinhos não são pecados. Anote isso. Estes espinhos não são pecados. Porque alguém pode dizer o seguinte: ah, Ronaldo, eu costumo mentir. Esse é o meu espinho na carne. Eu costumo enganar as pessoas. Esse é o meu espinho na carne. Você já ouviu frase assim ou não? Sim ou não? Eu já ouvi. O meu espinho na carne é a minha língua, porque eu gosto de falar mal das pessoas. Esse é meu espinho na carne. Não, gente, isso aí é pecado. É safadeza da nossa parte. Porque espinho na carne é outra coisa. É um ataque externo que vem sobre nós e que foge ao nosso controle e traz dores, traz sofrimento. É muito interessante a gente observar que ao longo dos séculos, teólogos tentaram entender qual era o espinho de Paulo, né? E aí, alguns disseram que podia ser a perseguição dos judeus, outros disseram que eram tentações, outros ainda disseram que era um problema de vista. Paulo tinha um problema no olho, na vista, que o dificultava no ministério. Enfim, queridos, o fato é que ninguém sabe qual era o espinho. Ninguém sabe. E aí eu chego à conclusão do seguinte: se Deus não revelou, meus irmãos, o espinho de Paulo se identifica com o espinho de todos nós aqui nesta manhã. Quando nós olhamos para os nossos espinhos, nós podemos nos ver então em Paulo e entender, queridos, que isso acontece com todos nós aqui, sem exceção. E o que me chama a atenção é que Paulo orou, pessoal. Ele orou por livramento. Verso 8, olha só o que disse. Paulo está dizendo o seguinte: 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Quantas vezes, irmãos? 3 vezes, diz ele, eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Veja, Paulo era um homem de oração e com toda a convicção e fé. Ele pediu a Deus que tirasse aquele espinho da sua vida. E o que aconteceu? Deus não tirou. Deus não tirou. Eu pergunto para você nesta manhã: qual é o seu espinho na carne, hein? Qual é? Podem ser situações que você não plantou, não pediu e não provocou, mas Deus deixou vir. E mais, Paulo diz que eles podem ser mensageiros de Satanás. Podem ser o quê? E a palavra mensageiro no grego é anjo maligno. É isso que está dizendo aqui no texto. Então, o espinho de Paulo era um ataque de um anjo maligno provocando dor e sofrimento nele. Como eu já disse para vocês, meus irmãos, espinho não é pecado. Não.
mas pode ser um problema crônico, pode ser uma doença incurável, pode ser também uma questão financeira ou familiar insolúvel. E outras coisas mais. E talvez você já há tempos tem pedido a Deus que retire esse espinho. Porém, como nós já sabemos, irmãos, há 3 possibilidades de resposta de Deus. Como é que Deus pode responder? Você já sabe. Primeiro ele pode dizer, olha, espere um pouco. Ainda não é o tempo. Ou Deus pode dizer também, sim, eu vou retirar agora esse espinho. Mas Deus ainda pode dizer, eu não vou retirar o espinho da tua carne. Não. Porque, meus irmãos, como disse o Senhor em Isaías, capítulo 55, verso 8, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Gente, Deus não vê como nós. Provérbios capítulo 16, verso 9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, isso é vida cristã. Aleluia. Você pode dizer um aleluia empolgante aí ou não? Veja que Paulo aqui, ele não orou dizendo assim, eu ordeno, eu exijo, eu determino que esse espinho saia da minha vida. Não, queridos. Infelizmente, hoje em dia, como eu já disse em outras situações, muitos dão ordens a Deus como se Deus fosse um servo. Eles se colocam como senhores e Deus é um fracote. Deus é mero servo. Meus irmãos, quem somos nós para exigir algo de Deus, hein? Quem somos nós para ordenar e determinar coisas a Deus? Nós precisamos ter um entendimento claro que nós estamos diante de um Senhor soberano. Aleluia! E Ele sabe qual é o melhor caminho para nós. Aí nós, Ronaldo, nós não sabemos nada. Você não sabe nada, eu não sei nada. Nós somos muitas vezes orgulhosos. Somos muitas vezes arrogantes, julgamos que temos todas as respostas, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem da boca de Deus. O homem traça os seus planos, diz Provérbios 16, versículo 1. Mas a palavra certa vem dos lábios do Senhor. É o Senhor quem tem a última palavra, e louvado seja o nome dele por isso. Glória a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos estar face a face na presença de Deus para entender o que Paulo aqui entendeu. E a primeira lição para nós aqui hoje, a primeira lição que a gente aprende, é que o nosso pedido a Deus pode ser honesto, pode ser justo, pode ser correto, mas isso não significa que Ele vai atendê-lo. Deus poderá dizer não. E aí, eu pergunto, você está preparado para ouvir um não da parte de Deus? Hein? Irmãos, nós precisamos entender que Deus vê o futuro. Deus vê o lá na frente. Deus conhece, Deus sabe todas as implicações daquilo que você está pedindo. Ele sabe os desdobramentos do seu pedido, Ele conhece todas as coisas. E Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Você crê nessa declaração? Diga, Deus tem o melhor para mim. Pode ser mais uma vez bem forte? Deus tem o melhor para mim. Creia e descanse. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa que é com Ele. O resto Ele vai fazer. Ele tem o melhor para você. Aleluia. Segunda parte. Anote. O não de Deus para Paulo tinha um propósito. Vou repetir. O não de Deus para Paulo
tinha um propósito. Por que Deus disse não ao pedido de Paulo? A Bíblia diz que ele rogou 3 vezes que Deus tirasse aquele espinho da carne. E Deus disse não. Por quê? Por que Deus disse não a este pedido? Gente, pela mesma razão que nós dizemos não para os nossos filhos. Simples. Porque o não, gente, faz parte da disciplina, da educação, da demonstração de amor pelos nossos filhos. Não é verdade? Aqueles pais que só dizem sim para os seus filhos, no futuro essa fatura chega. Vocês sabem disso. Tome muito cuidado. Por quê? Porque os filhos acabam crescendo sem limites. Só ouviram sim o tempo todo para tudo. Crescem sem limites. Então o não faz parte da formação do caráter dos nossos filhos. Faz parte da formação do nosso caráter. Porém, gente, é muito natural, claro, nós perguntarmos por que o não de Deus. A gente quer saber qual é o propósito de um espinho na vida. Nós queremos entender, e ok. Agora, o primeiro propósito de um espinho é que você sinta dor. Qual é o primeiro propósito de um espinho? Que você sinta dor. Você já pisou no espinho? Hein? Não é horrível, gente? Dói ou não? E para tirar depois? É terrível. Agora, a dor é uma bênção. Claro, porque, pensa, se você não sentisse dor, você poderia já estar morto. Óbvio, a dor ela é um sinal importante de que algo não vai bem no seu organismo. A dor é importante, a dor é um alerta. É a sirene, né? E ela gera consciência das nossas fraquezas e fragilidade. A dor, meus irmãos, nos faz humanos. A dor nos torna dependentes. Portanto, se você tem um espinho na carne, este espinho traz luz à tua consciência de quanto você é fraco, de quanto você é falível, limitado e não pode resolver todas as coisas, todos os problemas. E o segundo propósito de um espinho, sabe qual é? O que Paulo declara aqui no texto. É esbofetear o seu rosto. Primeiro é para que você tenha dor. E segundo é para esbofetear o quê, irmãos? O rosto. Olha, deixa eu dizer para vocês, nós temos um Deus muito bom, um Deus misericordioso, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, como declaramos aqui nesta manhã. Você crê na bondade de Deus? Você crê na fidelidade do Senhor? Deus é bom, Deus é fiel. Nós sabemos disso, mas Ele também permite a dor se for para o nosso bem. De tão bom que Ele é. Gente, o sofrimento nos humilha. O sofrimento nos livra da arrogância. Nos livra do orgulho. Paulo havia sido arrebatado ao 3º céu. Ele está contando aqui no texto. Então, o primeiro céu é aquele que a gente vê, é a atmosfera que nos envolve. O segundo céu é onde estão as estrelas, a lua, né, e o sol. E o 3º céu é onde está o lugar onde Deus está. E é habitado por anjos. E o apóstolo Paulo diz aí no verso 7, você pode ler comigo, ele declara assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Agora, pensa aqui comigo. Vamos pensar juntos. Se em pequenas conquistas nós já temos a tendência de ficarmos todos aqui, vaidosos, arrogantes, não é? Com pequenas conquistas, imagina ser levado ao 3º céu?
Hein? Se quando você compra um carro novo, você se acha o tal. Se quando você compra uma roupa nova, uma bolsa nova, você se acha a tal. Fala, Jeová. Está falando. E eu poderia, claro, dar aqui vários outros exemplos, tá? Se por pequenas coisas a gente pensa que é alguma coisa, imagine então ir ao terceiro céu. Como é que você voltaria lá? De lá? Você achando a última Coca-Cola do deserto. A última bolacha do pacote, né? Não é verdade? E a soberba, meus irmãos, é o princípio da queda. Então, do que vale nós termos tantos dons e tantas revelações da parte de Deus e nos tornarmos arrogantes e soberbos? Gente, não vale nada. E infelizmente hoje em dia nós vemos muitos crentes soberbos por causa de suas obras ou da aparência de mais espirituais, quando na verdade essas pessoas deveriam ser humildes diante de Deus e das pessoas. Que o Senhor nos livre da arrogância e da soberba. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a gente possa dizer diariamente em oração: importa que o Senhor cresça e eu diminua. Importa que Ele cresça e eu diminua. Levante as suas duas mãos aos céus e diga isso. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Mais uma vez. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Mais uma vez, bem forte, irmãos. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Amém. Que assim seja. Louvado seja Deus. Irmãos, a honra, a adoração, a glória, o louvor pertencem ao Senhor. E não a nós. Porque nós não somos nada. Nós somos pó da terra. Ao humilde, como nós já sabemos, Deus abençoa. Ao soberbo, Ele despreza. Ele rejeita. E Paulo aqui, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: Deus me deixou esse espinho para me esbofetear, para me humilhar, para que toda vez que eu me lembrasse que eu fui ao terceiro céu, eu entendesse que só fui para lá pela graça. Ah, meus queridos irmãos, eu quero dizer para você que se você conseguiu alguma coisa nessa vida, foi porque Deus te deu. E olha, você só consegue manter porque Ele quer. Porque se Ele tirar a mão, tudo acaba. Creia nisso. Sabe, se Deus consentiu que nós chegássemos aqui hoje, se a gente pode dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, se Ele consentiu que nós chegássemos em algum lugar, foi a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Traga isso à sua memória todos os dias. E os espinhos nos colocam diante da nossa fragilidade. Por isso que não nos foi dado o direito de julgar as pessoas. E é muito triste quando isso acontece entre nós. Fazer qualquer tipo de julgamento a quem quer que seja. Como é que você vai apontar o dedo para o espinho dos outros se você também tem um espinho na vida? Como é que você vai atirar pedra no telhado de vidro do outro, sendo que o teu telhado também é de vidro? Então pare de apontar o outro. Pare de julgar o outro, em nome de Jesus. Que não haja isso entre nós. Que o Senhor nos liberte deste pecado, deste mal, em nome de Jesus. Porque isso não é espinho não, viu? O meu espinho é falar mal das pessoas, é apontar o dedo para os outros. Não, isso não é espinho não. Isso é pecado, é safadeza da nossa parte. É muito triste, porque muitos só sabem apontar os erros alheios e eles veem defeitos em tudo. É o pastor que não dá certo, é o irmão que não presta, é a célula que é porcaria, é a igreja que é isso, e aí vai. E olha, gente, Mateus 7, um texto tão conhecido nosso, Jesus faz a seguinte declaração: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês.
Isso é seríssimo, pessoal. E a igreja de Corinto aprendeu que Paulo, apesar de ser um grande homem de Deus, apesar de ser um apóstolo, era gente, era humano, era limitado e tinha um espinho na carne. É claro que como cristãos nós devemos sempre nos esforçar, meus irmãos, para sermos exemplo dos fiéis. Claro, e cumprir aquilo que a palavra de Deus ensina. Como eu disse aqui no início, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes desta palavra. É isso que você deseja, sim ou não? Porém, nós somos limitados. Nós somos falíveis e frágeis. Deixa eu dizer para você, nenhum cristão é perfeito. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhum pastor ou líder é perfeito. Todos nós aqui, sem exceção, temos os nossos espinhos, nós enfrentamos as nossas crises, tristezas e temos as nossas dores, ou não? Todos nós aqui. Inclusive, a espiritualidade boa, a espiritualidade saudável, não é aquela que torna você um anjo. Ninguém vem aqui para a igreja voando com as asas. Você vem? Um anjo, ou o anjo chegando aqui. Não! A espiritualidade boa e saudável é aquela que deixa a gente, ser humano. Essa é a espiritualidade boa e saudável. Essa proposta que se vende por aí, de vida cristã, que vida cristã é só sucesso. É sucesso, sucesso, sucesso. É vitória, vitória, vitória. É glória, glória, glória. É conquista, conquista, conquista. Gente, é um grande engano. É um grande engano, porque a vida não é assim. A nossa vida, pessoal, e é só você olhar para você mesmo, você vai conseguir avaliar bem. A nossa vida tem altos e baixos. Ou não? Claro. Assim eram os homens da Bíblia. E muitas vezes Deus permite espinhos para nos lembrar dessa verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. A boa notícia é que aquele que começou em vós uma boa obra, ele está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Deus não desistiu de você. Sabe qual que é a boa notícia também? É que Deus não nos abandona quando a gente está passando por esses vales. Deus não joga praga nem maldição quando a gente está no baixo. Deus não faz isso. Isso é maravilhoso. Estranho mesmo para mim é o tipo de gente que não tem crise. Estranho para mim é gente que não tem dor, que não chora. Porque às vezes crente é assim, né? Crente que é crente não chora. Crente que é crente é só vitória. É só glória. Então, gente, isso para mim assusta. Isso assusta. Estranho é esse tipo de gente que não chora, que não tem crise, que não tem problema que o abata. Ah, meus queridos irmãos, esse tipo de crente assusta. E às vezes eu fico observando gente que já perdeu tudo na vida. Perdeu tudo e ele mantém um discurso triunfante. Está na cruz. Aleluia. Perdeu tudo na vida. Aí alguém chega e diz assim, olha, a pessoa perdeu um filho e não derramou uma lágrima. Perdeu o filho e não derramou uma lágrima. Isso que é fé. Isso que é fé. Não, isso não é fé. Isso é negação da realidade. Vai se tratar, vai passar num terapeuta, tem coisa errada com você. Você pirou já. Como que negócio é esse? Negar um sentimento que é verdadeiro. Há momentos que a gente chora, ué. A Bíblia diz que Jesus chorou. Isso é melhor que Jesus? Homens na Bíblia choraram. Jeremias era um profeta chorão. E outros homens na Bíblia
derramaram lágrimas. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Então suspeite de gente que é campeã em tudo. Suspeite disso. Porque os grandes heróis da fé eram humanos, chorões, limitados e vulneráveis. Ah, meus queridos, Paulo tinha um espinho na carne que o atormentava e o humilhava. Mas havia um propósito de Deus nisso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na vida do crente não tem esse negócio de sorte, azar. Sorte, azar. Não. Tem propósito de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, quais são as suas dores, tristezas, lágrimas, mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Deixa eu ver. Então, tudo contribui. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira parte. Deus disse não, mas deu uma compensação a Paulo. Deus disse não, mas deu uma compensação a Paulo. Verso 9. Deus disse, Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. Gente, como é difícil a gente entender a graça de Deus, não é verdade? E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. E Deus estava dizendo, Paulo, eu não vou tirar esse espinho porque ele tem um propósito. Todo espinho na nossa vida, meus irmãos, tem um propósito, tem uma função. E se Deus não quiser tirar esse espinho, o que é que nós vamos fazer? Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos glorificar ao Senhor, nós vamos exaltar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom e porque através desse espinho Ele está nos abençoando mesmo que a gente não entenda. Oh, aleluia! Glória a Deus! Agora veja, a graça de Deus, ela produz duas coisas importantes na vida. Pelo menos duas coisas, dentre várias que eu poderia citar. A graça de Deus produz duas coisas importantes na vida. A primeira é gerar persistência. Qual é a primeira, irmãos? Gerar persistência. Paulo foi persistente. Ele apanhou, ele foi perseguido, ele foi espancado, caluniado, preso, maltratado, ameaçado de morte, e ele não abandonou a sua fé. Foi persistente. De onde vem a força da persistência, se não da graça de Deus, irmãos? Não é verdade? Não pense que você persiste porque você é forte. Porque você é muito capacitado. Não. Sabe por quê, irmãos? Qualquer ventinho contrário, logo você fraqueja e cai. E eu te provo isso, vou falar de coisas simples. Qualquer coisinha, por exemplo, você deixa de vir para o culto. Começou uma chuvinha, está chovendo. Ficar em casa. Qualquer coisinha, aconteceu um problema na semana, hoje eu vou ficar em casa. Não vou ler a Bíblia. Estou de mal de Deus. Qualquer situação que você tem, às vezes um problema com algum irmão, você já não vem à igreja. Domingo passado eu fui na igreja, o pastor nem disse tchau. Mal educado, não apareço lá. Está vendo as bobeiras que a gente tem, pessoal? Quanta infantilidade. Não é verdade? Mas, olha, queridos, o que faz a gente levantar todos os dias pela manhã
E persistir é a graça de Deus sobre a nossa vida. É a graça de Deus. Nós só estamos aqui hoje por causa da graça, vocês sabem disso. Nós só estamos aqui hoje porque a graça de Deus nos alcançou. Porque a graça de Deus nos dá forças. Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos à igreja, isso é uma operação da graça de Deus em nós. E aqui, meus queridos, Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar graça. Eu vou te dar graça. Então Paulo declara no verso 10, ele diz: quando eu sou fraco, é aí que eu estou forte. Que maravilhoso! Ou seja, quando eu reconheço a minha pequenez, a minha fragilidade, eu me curvo, eu me prostro diante de Deus, e aí então o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, a graça de Deus, meus queridos irmãos, ela produz duas coisas importantes na vida. A primeira é gerar persistência. A segunda é gerar poder de realização. Qual que é a segunda? Gerar o quê, irmãos? Poder de realização. Porque a graça deu forças a Paulo para realizar tantas coisas para Deus. Ele foi um homem muito usado por Deus. O poder de Deus estava sobre ele, meus queridos irmãos, de uma maneira extraordinária, maravilhosa. Eu pergunto para você, você quer realizar grandes coisas para Deus? Ou pelo menos alguma coisa para Deus você quer realizar? Sim ou não? Você deseja usar os dons que Deus deu a você, os dons, os talentos, no reino? Você deseja isso? Então, entenda o seguinte, que você só vai conseguir isso se Deus te der graça e você se submeter a Ele. Guarde isso no seu coração. Nós precisamos da graça de Deus. Eu acho muito interessante quando chega, sempre todo o início de ano, nós fazemos tantas promessas para Deus. Eu vou orar mais esse ano. Eu vou trabalhar mais para o Senhor. Eu vou evangelizar mais. Eu vou discipular. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou fazer. E aí, sabe o que eu chego à conclusão? De que é tudo empolgação emocional. Por vezes não dura um mês. Um mês é muito. Mas, queridos, quando nós nos colocamos debaixo da graça, o Senhor nos fortalece para realizarmos a sua obra. Nós precisamos nos colocar debaixo da graça de Deus. Então, a graça de Deus produz duas coisas importantes na vida. A primeira é gerar persistência. E a segunda é gerar poder de realização. Aleluia. Para a gente concluir aqui, nós vamos orar nesta manhã. Você está sendo abençoado? Vamos concluir, irmãos? Olha, eu não sei se Deus vai tirar o teu espinho na carne. Eu não sei. De repente você tem orado. Pai, tira isso de mim porque eu não suporto mais. Pai, tira essa situação da minha vida porque eu não aguento mais. Eu não posso aqui afirmar que Deus vai tirar. E mais, quem sou eu para tentar manipular alguma coisa? O relógio de Deus. Lembra quando eu falei para vocês, em algum tema que eu ministrei aqui, dessa série? Eu falei sobre isso. Tem muita gente buscando resposta fácil, indo atrás de profetisa, de profetinha, por aí, tentando dar uma acelerada no relógio de Deus. Para de bobeira e de tolice. Você não é crente, não. Para com isso. Seja um crente maduro. Um crente maduro. Você quer resposta de Deus para a sua vida, sim ou não? Aqui falarei contigo, diz o Senhor. Para de ficar correndo atrás de coisa que vai ferir o teu coração. Tentando dar uma acelerada no relógio do céu. Quem controla as horas do céu é o Senhor e Ele sabe o tempo certo de realizar o que Ele tem para realizar. Na hora certa, no tempo certo, do modo certo, do jeito certo, o milagre vai acontecer do jeito que Ele sabe que é melhor. Você acredita nisso? Então, quem sou eu para dizer que Deus vai tirar esse espinho da sua carne? Quem sou eu? Quem somos nós? Talvez Deus não vá tirar, mas eu sei que Ele está pronto para te dar graça.
Eu sei que Ele está pronto para te dar resistência e força para persistir. Isso eu sei. Isso eu te garanto. Porque o mesmo Paulo disse, tudo eu posso é naquele que me fortalece. Tudo eu posso. É nele. É no Senhor que me fortalece. Algumas vezes, irmãos, Deus vai dizer não. Alguns espinhos nunca sairão. Mas estes espinhos estarão sobre você de uma maneira terapêutica e didática. Para você crescer, para você amadurecer. Ser um outro homem, uma nova mulher, um novo homem. Amém, queridos? E o que importa foi o que Paulo descobriu. E sabe o que Paulo descobriu? Que a graça de Deus é suficiente. E é isso, nós precisamos sair daqui, queridos irmãos, hoje, nesta manhã, dizendo isso. Não importa o que esteja passando, as dores, tristezas, dificuldades, a graça de Deus é suficiente. É a graça do Senhor que é suficiente. Você pode não ter o dinheiro necessário, você pode não ter o sucesso, um nome reconhecido, não ter saúde, mas o que não pode faltar nessa vida é a graça de Deus, irmãos. Então você pode dizer hoje, Pai, a tua graça me basta. Os problemas que eu vivo na minha família, as questões do passado que eu não tenho culpa, os problemas lá no meu trabalho que não se resolve, de uma pessoa que me maltrata. Ah, Senhor, apesar de tudo isso, eu reconheço a tua graça. Oh, aleluia, queridos irmãos. E eu quero dizer algo muito importante aqui para nós finalizarmos. Durante a nossa vida, Deus vai dizer muitos nãos. Sabia disso? Faz parte do caráter de Deus dizer não por amor a nós. Ah, meus irmãos, mas uma coisa não vai faltar. Mesmo se Ele não te der tudo o que você quer ou tudo o que você pede, uma coisa não vai faltar, é a graça dEle. Porque Ele diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus nesta manhã.